Tudo bem? Hoje, a pedidos de vários clientes meus, eu vou falar sobre o manejo dos transtornos de personalidade. É uma simples abordagem, nada muito técnico, apenas baseada nas atividades, no que a gente propõe na terapia para essas pessoas que convivem com os transtornos de personalidade. Nós estamos falando especificamente do transtorno de personalidade borderline, que é uma característica de alternância de estados de humor constante, uma dificuldade muito grande de interpretar a realidade, uma instabilidade emocional diante dos conflitos, diante das dificuldades, que torna essas pessoas muito vulneráveis ao próprio estado emocional. E assim surgem diversas dificuldades no trato com as pessoas. E essas dificuldades, elas são de diversos níveis e comprometimentos. Dentro das características desse traço, dessa especificidade de transtorno de personalidade, a pessoa ela vivencia diversas inconstâncias que a levam a atos impensados, impulsivos. Está no quadro as compulsões de diversos tipos, as compulsões alimentares, sexuais, tudo buscando compensar vazios na alma que insistem em permanecer. A dificuldade das pessoas que convivem com pessoas que têm transtornos dessa natureza é que as consequências, os traços, os comportamentos esbarram muito nos parâmetros morais, nas regras de boa convivência. Então, a gente tem uma grande dificuldade em conviver com algo que parece que é falta de caráter. Existe o aspecto bioquímico da instabilidade emocional em virtude dos neurotransmissores que estão desorganizados, que ficam em picos atuando na mente da pessoa, no cérebro da pessoa, como também existe uma característica de personalidade. Então, nós estamos convivendo aí com duas questões. Uma que demanda o tratamento medicamentoso, precisa haver um cuidado para modular esse humor, de modo que ele não se altere tão constantemente. E existe a questão da personalidade, que é um gênio, uma personalidade mais forte, um gênio mais forte, para ajudar essa pessoa a se gerenciar. Há uma característica no transtorno de personalidade borderline, é que a pessoa melhora ao longo do tempo. E qual é a explicação para isso? Ela, assim como o TDAH, né, a pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa vai aprendendo, observando as outras pessoas, as regras, ela vai aprendendo a compreender o que é que está acontecendo com ela de fato. Ela começa a observar o comportamento das outras pessoas e usar essa observação como parâmetro para as próprias ações, para os próprios pensamentos, atitudes. Assim, ela vive uma autoeducação, uma psicoeducação. Ela amadurece, ela assimila habilidades para se gerenciar. Então, sempre esbarro numa questão, quando eu estou trabalhando com os meus clientes, até mesmo no meu próprio processo terapêutico. Emoção e razão. A maior parte dos sofrimentos está nas emoções não administradas, no excesso de emoção e no investimento de sentimentos em sentimentos ou em crenças distorcidas, crenças que não são baseadas na realidade, mas que existem ali por uma série de fenômenos. A pessoa investe em crenças e se alimenta delas. Por exemplo, se a criança um dia vivencia um momento em que ela se sente desamparada, abandonada, ela interpreta dessa maneira, esse trauma, essa sensação traumática, porque é algo que traumatiza, porque dá a entender que o mundo é inóspito, que os pais não a amam, a pessoa pode carregar essa crença pela vida e ser parâmetro para as relações com os outros. Então, uma pessoa que acredita que o mundo é inóspito, ela não vai confiar em ninguém. Por não confiar em ninguém, ela não
vai se aprofundar em relações mais sólidas, ela não vai ousar muito por medo de represálias e censuras. Então, razão e emoção. O que é um tratamento terapêutico para razão e emoção? Para gerenciar isso? A primeira coisa, quando nós recebemos um diagnóstico, nós precisamos de ter a inteligência atuando na hora, porque normalmente a gente fica sentido, emocionalmente frustrado e revoltado. Poxa, eu tenho isso? Caramba, né? Mas contra fatos não há argumentos e não adianta chorar o leite derramado. Então, o que a gente tem que fazer? Recebi o diagnóstico? Paciência. É isso aí que está acontecendo. Qual é o próximo passo? Antes de começar a chorar, antes de começar a quebrar as coisas, de xingar o mundo, de mandar tudo para algum lugar desagradável, nós precisamos pensar, é isso que tem para janta? É. Então vamos começar o tratamento. Existe um filme que eu já citei em outro vídeo que se chama Uma Mente Brilhante. É um filme biográfico sobre um matemático prêmio Nobel, o John Forbes Nash, que a uma certa altura da vida foi diagnosticado. Desculpa, spoiler. É spoiler. Se você não quiser saber, pula essa parte. Vou falar nisso uns 2 minutinhos. O John Forbes Nash, num certo momento de sua vida, descobre que tem esquizofrenia. E foi um processo muito doloroso, muito intenso, e chega a um ponto que ele, no final, mostra que ele já aprendeu a manejar a própria característica de delírio. Ele está com um grupo de pessoas conversando, acho que alunos, e uma pessoa se aproxima e ele diz, tem uma pessoa se aproximando? E os alunos falam, sim. Essa parte é muito legal no filme, eu não vou contar o resto não. Ou seja, o que ele fez? Ele começou a questionar as próprias impressões, as próprias visões. Então ele aprendeu a se manejar, a gerenciar o que ele vê ou ouve, de modo a tomar cuidado com delírios e alucinações, que são características da esquizofrenia. Então, agora, a partir do momento em que uma pessoa recebe um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, primeira coisa é estudar a respeito. Existe uma especialista maravilhosa, que eu respeito muito, que é a Ana Beatriz, psicanalista, se não me engano, que fala com muita propriedade a respeito. Então a primeira coisa, ela tem vídeos no YouTube, pesquise lá. A primeira coisa é aprender, estudar e saber o que é esse transtorno. Porque a partir do momento que a pessoa é convidada à racionalidade, é convidada a entender que esse processo interfere na percepção da realidade, essa pessoa vai dar um desconto para as próprias impressões. Então, quando ela começar pensar que ela está sendo abandonada, não, peraí, deixa eu avaliar isso de novo. Antes de explodir, antes de perder a calma, antes de se deixar levar pelas emoções do desamparo, por exemplo. Então, a primeira coisa é estudar muito o que está acontecendo, o que é isso. Segundo, começar a se monitorar em que situações, a gente faz até planilha, em que situações eu perco a calma. O que mais me ameaça? X coisa, Y, Z. Ok, qual é o meu comportamento quando isso acontece? Acontece assim, assim, assim. Eu me prejudico assim, assim, assim. As consequências são essas e essas. Ok, a partir de agora, como que eu vou fazer? Como eu vou proceder? Como eu vou respirar fundo 29.000 vezes e reinterpretar o que está acontecendo para evitar piorar as coisas? Percebe que é um trabalho de autogestão? E por que isso é importante? Porque ninguém quer sofrer. E todo mundo quer ser amado, todo mundo quer amar. Então, quando nós aprendemos a gerenciar nossos sentimentos, as nossas posturas e reações, nós estamos contribuindo para a manutenção de boas relações com os outros. A gente está contribuindo para uma vida mais tranquila. A gente não está procurando cabelo em ovo, a gente não está procurando sarna para se coçar, a gente não está piorando uma situação que já está difícil, né? Então, veja que a questão é o engajamento, é a decisão. Sair da posição de vítima, que é extremamente intensa,
perceber que está nessa posição de vítima, entender que cada pessoa no mundo está enfrentando seus próprios desafios e que nós não somos melhores que ninguém, nós não somos a cereja do bolo, nós não somos melhores ou temos mais direitos que ninguém. E a partir dessa consciência, mudar comportamento, respirar fundo, não falar tudo que pensa na hora que vem à mente, segurar a onda. Deu o impulso de explodir? Vá para a cozinha, toma um copo d'água, conta até 20, vá ao banheiro, lave o rosto, vá meditar, coloca uma música, conte até 20.000 vezes. Mas é autogerenciamento. E à medida que você for fazendo esse exercício, você estará educando sua mente a criar novas redes neurais, de novos tipos de funcionamento, de procedimento, e daqui a pouco você estará enfraquecendo aquelas reações automáticas, do comportamento automático, fruto dos pensamentos automáticos que você tinha antes. Então é uma questão de se educar. E isso é extremamente importante, porque as pessoas querem te respeitar e amar pelo valor que você tem. As pessoas querem estar perto de você pelo prazer de estarem perto de você. Então, à medida que você se educa, se instrui, você se ajuda. O trabalho terapêutico é sofrido porque é difícil sair da posição de vítima. É difícil sair da posição de eu estou certo e todo mundo está errado. Mas é necessário, porque não há futuro feliz vivendo num processo autodestrutivo sem cuidar disso, né? Então, eu espero que eu tenha respondido. É importante que as pessoas com essas questões busquem ajuda, levem a sério essa realidade de trabalhar essa questão dessa resistência em se ver como essa pessoa que não está vendo o mundo, os acontecimentos da maneira real, que não está distorcendo a realidade ao seu favor, né? Porque existe muito isso. Então é importante que a pessoa caia em si. Temos que apelar para a inteligência, para a ética, para a boa vontade, pensando no coletivo, pensando que à medida que você melhora a vida de quem está em volta de você. E aí, tudo que você dá, volta. Então vamos pensar em dar aquilo que é bom, né? Que é bom para você, que é bom para o outro. É uma questão mesmo de aprendizado, ok? Eu espero que eu tenha sido útil. Se você gostou, compartilhe, ajude outras pessoas. O nosso papel é buscar clareza, instruir, na medida do possível, sempre com esse intuito de melhorar nossa consciência.